Meus amores, uma boa noite. Eu vou soltar o sonho do arrebatamento, vou soltar o sonho do sacrifício de Jesus e vou soltar o que? Os versículos. Porque, meus amores, eu estou anunciando que a vinda de Jesus e eu não posso faltar com ele, né? Por quê? Porque Jesus me prometeu que estava comigo pregando o evangelho. Vocês acham que eu devo virar as costas para Jesus? Jesus apareceu para mim, não foi só uma vez, duas vezes, não. Jesus apareceu várias vezes para mim em sonho. O que eu conto na internet é 5 sonhos que Jesus apareceu para mim. Só que tem mais vezes que Jesus apareceu para mim. Então, meus amores, eu jamais tenho a coragem nem a capacidade de virar as costas para Jesus. Eu confesso, pelo sonho que Jesus me mostrou, eu tinha virado as costas para ele, mas eu sem saber. Quando eu soube que Jesus estava desse jeito, eu jamais abandono ele, eu jamais. Vou com ele, vou por ele até as últimas consequências, porque eu a amo, Jesus de Nazaré, eu a amo, meu Salvador, meu Galileu. Bora lá, meus amores, o versículo. É Mateus 24. Eu vou ler essa parábola inteira da vinda de Jesus para vocês. Então, se vou soltar logo o sonho, vou soltar 2 sonhos e vou soltar o quê? 2 parábolas de Jesus, que é sobre o quê? Que é sobre o quê? Um é sobre a vinda e o outro é sobre o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Ele apareceu para mim do jeito que ele foi crucificado. Vou soltar esse sonho, depois eu solto o versículo. Eu vou soltar logo o sonho do arrebatamento e a parábola dele. Entendeu, meus amores? Aí, quando eu for soltar outro sonho, aí eu solto outro versículo para vocês, que é para vocês entenderem. Essa aqui a vinda, sinais da segunda vinda. Então, esse daqui é sobre o sonho do arrebatamento, que eu vou soltar para vocês o sonho e está escrito nas Santas Escrituras. E é o que? Mateus 24. Bora lá? Meus amores, olha, eu sonhei que eu estava no pé da minha porta. Eu estava olhando pro céu. Na hora que eu cheguei no pé da minha porta, eu olhei pro céu. Na hora que eu olhei pro céu, eu avistei Jesus em cima das nuvens, junto com os anjos. Do lado direito dele, assim, tinha uma carreira imensa de anjos. E quando eu olhei, eu já não estava dentro da minha casa, eu já estava no meio da rua, suspensa do chão. E eu olhando para a rua, eu estava olhando assim para a rua de uma ponta a outra, com uma rachadura grande, aberta. E quando eu olhei para o cemitério, eu vi aquelas pessoas, umas pessoas subindo ao encontro de Jesus. Não era um rolo de gente subindo para o encontro de Jesus, era umas pessoas. Então, por quê? Porque não era todo mundo, entendeu, meus amores? Porque eu tenho que explicar bem direitinho, né? Que para as pessoas entenderem. E, meus amores, quando eu me acordei, eu peguei isso assim, vixe, esse sonho do arrebatamento, com certeza Jesus quer que eu conte. Mas eu embromei o quê? Quase 5 anos sem entender nada. E eu pensei, eu tinha umas dúvidas, né? Eu disse assim, não, isso aqui com certeza é pra me falar com o povo. Aí eu disse assim, eu vou começar a soltar na internet. Porque eu perguntei à minha família, né? Minha família ficou meio assim esquisita, né? Aí eu disse assim, não, vai ser só eu e tu, Jesus. Vai ser só nós dois mesmo. Aí eu e tu e eu. E bora lá. E eu comecei a soltar na internet, meus amores. Aí tu pensa que Jesus parou só nesse sonho do arrebatamento, Jesus começou a aparecer mais. E eu continuei pregando o evangelho e soltando as visões. Então, meus amores, aí Jesus, de vez em quando, ele o quê? Ele aparecia pra mim. 5 sonhos que eu solto na internet é 5 sonhos que eu tive com Jesus. E eu solto tudo eu solto o quê? Os versículos, divido o sonho que eu sonhei com ele, que é o que? A interpretação do sonho. A interpretação do sonho eu solto para vocês no versículo das Santas Escrituras. O jeito que eu vi Jesus está escrito nas Santas Escrituras. Tá entendendo, meus amores? Tudo eu faço para vocês com o maior amor, com o maior carinho. Por quê? Porque eu faço para Jesus, meu Rei, meu Salvador. Bora lá, meus amores? Meus amores, eu soltei o sonho, né? Agora eu vou soltar o quê? Mateus 24, o versículo o quê? É uma parábola de Jesus, ó. O sinal da segunda vinda de Jesus, né? Não tem o nome de Jesus não, mas é de Jesus, vocês sabem, né? Então, assim, preste atenção, o primeiro versículo que eu vou ler. O primeiro versículo é o que? É o 29, o 30, o 31, o 32, o 33, o 34, até o 35. Essa parábola inteira é até o 35. Bora lá?
E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Você está vendo? Quando as pessoas verem isso tudo acontecendo, eu não acredito que ainda vão ficar o quê? Não, isso é normal, isso tinha que... Não, meus amores, se vocês verem isso aqui acontecendo, com pouco tempo Jesus vir e vocês vão ficar na terra, mas porque vocês mesmo querem. É porque as pessoas, a humanidade gosta mesmo o quê? De desprezar o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário por cada um de nós, né? A minha não, a minha salvação eu jamais desprezo o que ele fez, o que ele padeceu por mim na cruz do Calvário. Eu jamais virei as costas para Jesus, meu rei, meu salvador. Continuando o versículo, para vocês entenderem, ó. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Você está vendo aí? Vocês vão ver Jesus como? Vindo com seus anjos em cima das nuvens. Você está vendo como é igualzinho o sonho que eu sonhei? Para vocês verem, viu? Ó, eu tive esse prazer, eu tive esse privilégio, né, de ver essa visão, né, e tive o privilégio, né, de conhecer Jesus, meu Salvador, um grande homem. Continuando aqui, meus amores, ó. E ele enviará os seus anjos com rigor, chamo de trombeta, os quais ajuntará os seus escolhidos, desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Então, ele vai mandar o quê? Ele vai enviar o quê? Os seus anjos. Para o quê? Pegar o povo aonde? Na terra. Ele vai ficar nos ares e os anjos vão descer o quê? Para vir pegar o povo. Você está vendo aí? E nesse momento aqui, nesse dia aqui, ele vai juntar o quê? De todas as tribos da terra, de todas as nações, ele vai levar o povo dele. Que estão preparados para subir com ele, não vai ficar um. E aquele desobediente, ele vai arrebatar também, ele vai tirar da terra. Mas o que? Para separar ovelha para um lado e os bodes para o outro. É os que não quiseram saber de nada com Jesus. Eles vão se separar de quem? Daquelas pessoas o quê? Que quiseram Jesus. Que quiseram o quê? Que quiseram permanecer com o nosso Pai, o Deus de Israel. Continuando o versículo. Vou repetir de novo, ó. E ele enviará os seus anjos, ele enviará os seus anjos com rigor, chamo de trombeta, os quais ajuntará os seus escolhidos, desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam terco e brotam folha, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, meus amores, esse versículo que eu acabei de ler para vocês, Jesus está comparando que a vinda dele com o quê? Com a figueira. Quando vocês já a figueira já brotando, então é o que? Que o verão já está próximo. Então, quando vocês verem brotando a figueira também representa Israel. Então, vocês têm que ver que ele está bem próximo, não está longe não. Glória a Deus. Maranata, Maranata, vem Senhor Jesus. Mas também ainda tem umas pessoas para serem salvas, né? Vocês acordam. Há tempo ainda, há tempo de vocês se arrependerem e se voltarem para Jesus. Bora pro versículo. Olha o que é que Jesus vai dizer depois do versículo da o quê? Da figueira, ó. Igualmente, quando verde todo estas coisas, sabeis que ele está próximo às portas. Você está vendo aí? Jesus já está dizendo que quando vocês verem essas coisas acontecendo, ele já está o quê? Próximo, tá às portas. Vocês acordam.
Eu não tô de brincadeira na internet com ninguém, não. Eu tô falando de você, eu tô falando com vocês, dizendo que Jesus está voltando. Se vocês ficarem na terra é porque vocês mesmo querem. Isso foi escolha de vocês. Porque Jesus está chamando vocês ao arrependimento antes do dia da vinda dele. Bora continuando aqui. Vou repetir de novo para vocês entenderem. E igualmente, quando verde todas estas coisas, sabeis que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas se cumpram. Então, ó, Jesus já disse, meus amores, pelo que Jesus falou nesse versículo aqui, então, Jesus está dizendo que não vai passar o que essa geração sem ter que todas essas coisas aconteçam. Vocês aguardam. Eu acho, eu tenho quase certeza que depois do arrebatamento vocês não tem muito tempo mais na face da terra, não. As pessoas que ficarem, que se não voltarem para ele, endurecerem o coração, com pouco tempo o que? Acontece o restante das coisas que tem que acontecer, porque Jesus deixa aqui garantido que não passa essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Então, bora continuando. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu passará, o céu e a terra passará, mas as minhas palavras não hão de passar. Encerrei a parábola. Jesus falou que para vocês que passa o céu, passa a terra, mas as palavras dele não passam, não. As palavras dele permanecem, porque as palavras dele é igual a ele. É para sempre, é toda a eternidade. Então, meus amores, e eu confio em Jesus com a minha vida. Eu confio em Jesus com a minha alma. Tanto em Jesus como no meu Pai. Ó, foi o que? Eu li o versículo 29 e li o versículo até o versículo que? 35, que foi o final da parábola. Então, meus amores, esse vídeo aqui ainda dá pra botar mais outro, né? Bora lá. Meus amores, eu expliquei bem explicadinho pra vocês. Meus amores, vocês se arrependam. Conserta a vida de vocês antes de Jesus vir. Antes de vocês verem Jesus no céu. Quando vocês forem consertar a vida de vocês, quando vocês verem Jesus no céu, vai ser tarde. Vai ser tarde. Enquanto vocês endurecem o coração pra não querer Jesus, enquanto Jesus está em espírito no nosso meio, o Consolador o que é o Espírito do nosso Pai. Jesus disse, onde está 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei no meu. Então, tem dois espíritos no nosso meio. Não sei se vocês perceberam. O primeiro espírito, sabe de quem é? É de Deus. O Espírito do Consolador, o Espírito do nosso Pai. E o segundo espírito de quem é? O de Jesus. Vocês estão jogando fora o quê? 2 pessoas o que? Maravilhosas. 2 homens maravilhosos. Primeiro é o meu Pai. O segundo é Jesus Cristo. Que grande virtude, grande majestade, grande em tudo. Meus amores, eu encerrei essa parábola para vocês. E eu amo vocês. Jesus ama vocês. Vou fazer outro vídeo. E vou soltar o versículo. E vou soltar o quê? Vou soltar o sonho e vou soltar o versículo tratando do sonho, tá bom?